Beleza. Gente, muito boa noite. Eu queria agradecer a presença de todos. Mais uma vez, agradecer aqui a nossa nobre presença aqui do professor Joedir, que muito nos honra aqui com a sua presença nesse webinar. Tá? Nós estamos aqui para fazer a série de lançamentos da Universidade Corporativa da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Teresópolis, a UniASIAT, e nós vamos hoje fazer lá o lançamento e fazer esse webinar aqui sobre varejo para a gente já estabelecer a nossa área aqui de comércio. Nós teremos também a área de indústria, de agricultura e também de serviços conjugado com tecnologia. Não perca, os próximos também serão muito bons. Eu queria dizer que o professor Joedir Teixeira dispensaria apresentações, mas nós fazemos questão aqui de ressaltar que ele é professor doutor em administração, em pesquisa, diretor da Universidade Corporativa do Cândido Mendes, do MBA Varejo, é fundador, entendeu, de vários cursos, criador de vários desses dispositivos, professor da Fundação Getúlio Vargas, diretor do CDL Rio de Janeiro e conselheiro da Associação Comercial de São Paulo. Também, isso há 15 anos, é um dos produtores das caravanas para NRF, que é a maior feira e maior evento de varejo do mundo, entendeu? Que acontece todo ano em Nova York. Então, nós temos aqui muito material, muitos conceitos também especiais para feira, para todos os nossos associados, nossos parceiros, todo o nosso ecossistema da associação comercial. Então, seja muito bem-vindo aqui, professor Joedir. Muito obrigado mais uma vez, muita gratidão pela sua disposição em estar conosco. E fica à vontade aí, vai ser um prazer te ouvir. Bom, agradecer ao Felipe pelo o convite, ao meu professor José Renato, que trabalha com a gente lá na Universidade do Varejo. Agradecer ao professor Dani, que também está aqui para nos acompanhando. O Dani ele começou a dar aula com a gente, ele trabalhava num grande banco. Eu convidei para dar aula e falei, ô Dani, olha, você tem que entrar na área acadêmica e fazer um mestrado aí, senão fica difícil você continuar professor. E encontrei com ele depois, ele já tinha concluído o mestrado dele na FGV, e já agora a próxima etapa eu estou incentivando a fazer um doutorado. Então, também está entrando aí na área firme na área acadêmica. E é um prazer estar aqui para a gente conversar um pouco sobre inovação, né? O termo aqui que a gente fui convidado para falar um pouco sobre inovação no mundo do varejo, mas eu vou até no comércio, mas eu vou até ampliar um pouquinho, porque hoje é a inovação dos negócios. Tá? Então, eu vou falar um pouco de inovação dos negócios, porque quando a gente fala em varejo, o próprio varejo mudou muito. Antes você tinha um varejo, era aquele local, o próprio nome diz, né? Porque o nome varejo é uma curiosidade, é porque no Brasil, quem é jovem há mais tempo sabe que em 80 anos atrás não existia roupa pronta. Então, as lojas vendiam o tecido e o tecido, comprava-se o tecido para fabricar as roupas, não existia roupa pronta. E o que aconteceu foi que as pessoas iam comprar roupa e chegavam lá em lojas de tecido do interior, e aqui no centro da cidade ainda existe, que tinha uma vara de medir. As pessoas compravam o tecido inteiro ou compravam um pedaço. E ele ia lá no balcão, tinha uma vara com 1 metro, normalmente 1 metro, mais de 1 metro, e ele media o tecido. E aí o termo varejo vem daquela medição com vara, que era um instrumento usado para medir o tecido. Né? Então, varejo significa o quê? Todo aquele comerciante, né, que vende um produto ou um serviço diretamente ao consumidor final. Se você faz isso, você é um varejista. E em português, não, em Portugal e nos Estados Unidos, no inglês, vem da palavra retail, vem da palavra retalho, que em Portugal também chama-se varejo, chama-se retalho. Né? Então, venda retalho significa, e no espanhol, minorista, né? O varejista no espanhol é minorista, ou seja, venda em pequenas quantidades e diretamente para o consumidor final. E se a gente pensar hoje,
né? A própria indústria está vendendo direto para o consumidor final. Você tem diversas iniciativas do industrial vender direto ao consumidor final. Quando ele vende direto ao consumidor final, pela definição, ele é um varejista. Então, o termo varejista ele praticamente mudou e ele passou a ser um termo de inovação dos negócios. Eu vou compartilhar uma tela com vocês para ficar mais fácil de acompanhar, para a gente poder dar... Eu acho que fica melhor para a gente acompanhar. Todos vocês estão vendo a tela aí? Sim, sim, estamos vendo. Perfeito. Então, o termo aqui que a gente vai falar, NRF, o que existe de inovador no comércio, né? E eu vou mudar um pouco, eu vou dizer que o que existe de inovador aqui no mundo dos negócios é isso que a gente vai falar. Falar um pouquinho, já falaram aí sobre... Eu trabalhei 25 anos no sistema Petrobras, fui executivo da BR Distribuidora durante mais de 20 anos, ocupei cargo no primeiro nível da Petrobras, eu fui gerente de logística, fui gerente financeiro, fui gerente regional de vendas, gerente nacional, fui assistente de diretor, ou seja, eu fui diretor, então tenho uma longa carreira aí no grande varejo, que é a BR Distribuidora. Também eu gosto bastante de estudar, não que goste, mas a necessidade o fez dessa forma. Eu fiz administração de empresas, ciências contábeis e economia, alguns MBAs, fiz um MBA, um mestrado nos anos 80 em marketing, e nos últimos anos eu fiz um mestrado em gestão estratégica de negócio e o meu doutorado em administração, que foi administração com foco em varejo, ou seja, então deu o seu primeiro PhD em gestão de varejo especificamente, que faz um curso de... E a minha tese de doutorado foi eu construí um modelo de avaliação de melhoria e performance empresarial para o segmento de supermercado, que isso até eu transformei hoje numa startup, que é a Overmetric, que é uma moderna ferramenta de gestão que a gente está colocando aí no mercado, já disponível em algumas empresas, e no final, se der tempo, eu vou falar um pouquinho para vocês, mas o objetivo hoje é falar sobre inovação dos negócios, né? E a gente pergunta assim, mas por que inovar? Qual a razão de mudança dos negócios, né? Então, se eu perguntar a vocês, por que os negócios precisam mudar, né? Os negócios precisam mudar pelo seguinte: o que é qualquer tipo de negócio? O que é uma empresa? O que é um varejo, por exemplo? Ele é formado de pessoas para atender pessoas, né? Não existe organização sem pessoas. Então, as organizações são feitas por pessoas e têm por finalidade atender pessoas. E o que está acontecendo? A mudança do comportamento tem acontecido, a mudança de comportamento da sociedade tem acontecido de uma forma muito rápida, né? O jovem há mais tempo, eu não falo os mais velhos, eu disse o jovem há mais tempo, uma geração levava 20, 30, 40 anos para ter uma mudança. Hoje, a cada 5 anos, é geração diferente. Se você tem um filho com 15 e outro com 5, já mudou totalmente, já pode considerar a geração diferente. Então, essa mudança do comportamento da sociedade força as empresas, né, também a mudarem. Ou seja, para ela manter-se relevante frente ao seu público, ela precisa estar constantemente se aperfeiçoando e se inovando para poder atender essa demanda. Um outro fator também que influenciou muito na mudança da inovação dos negócios foi que antes, como é que funcionava antes? Antes eu fazia um produto, né? Ia para o mercado buscar um cliente para comprar aquele produto. Assim que funcionava. Então, eu fabricava um produto e ia perguntar quem ia comprar o produto. Hoje a gente mudou. Hoje a gente escolhe o cliente, entende os clientes, só conhecer não funciona mais, você tem que conhecer e entender seu cliente. Depois que você conhece e entende o cliente,
você então vê o que tipo de produto ele quer comprar e aí você desenvolve um produto especificamente para o seu tipo de cliente. Então, essa mudança também do foco no produto para o foco do cliente mudou radicalmente. E hoje, tudo que se faz nas empresas, eu tenho acompanhado aí todos os anos lá na NRF, a gente tem acompanhado o seguinte: quando você pergunta qual é o futuro da sua empresa, quem vai dizer isso vai ser o meu cliente. Esse ano agora, de 21 a 26 de junho, eu estava acompanhando um evento dos Estados Unidos com o presidente mundial do Walmart. E fizeram essa pergunta a ele: qual é o futuro do Walmart? Pergunta aos nossos clientes, é ele que vai dizer, porque nós aqui não fazemos nada. Quem diz para onde nós vamos são os nossos clientes. Então, isso também, como a sociedade muda, você tem que mudar para manter-se relevante frente aos seus clientes. Um outro fator também que mudou muito, e essa é uma mudança que a gente está percebendo mais num curto espaço de tempo, ou seja, a mudança vem há muito tempo, mas ela está se acentuando muito nos últimos dias, é que antes você comprava um produto pelo status da marca, né? Então, como é que você comprava o produto? Você comprava o produto porque a sua marca era uma marca que fornecia status. Então, eu me lembro que aqui no Rio, no Brasil, tinha algumas lojas que o pessoal comprava naquela loja, porque a loja, ou seja, ostentar aquela etiqueta significa que te dava status. Como é que as pessoas compram os produtos hoje? Principalmente a geração milênio, que é aquele nascido a partir de 84, de 82, e a geração Z são os nascidos a partir de 94. Esse pessoal não compra mais pela marca, ele compra pelo quê? Pelo propósito da marca. Então, você mudou. A marca fornecer status, hoje a marca tem que fornecer propósito. Você vender só um produto não interessa mais. Você tem que oferecer status e você tem que oferecer propósito. E o que é propósito? É preocupação com o meio ambiente, se você não usa produto de trabalho escravo, se você não usa o produto de origem animal, ou seja, mudou radicalmente o conceito de marca. Aquelas marcas fortes que trabalhavam somente em função de oferecer um status com produto, hoje elas estão tendo que mudar e oferecer. A marca hoje precisa ter um propósito, não é mais só vender produto. Eu preciso, além de vender produto, eu preciso ter um propósito, né? Então, por isso é que vocês veem que a gente vê no mercado uma exigência tão grande das marcas, preocupada com o meio ambiente, preocupada com... Por quê? Porque as empresas hoje precisam ter um propósito. E a gente viu isso muito forte na pandemia, as empresas se preocupando com o lado social, com o lado de ajuda, com o lado de ajuda humanitária. Por quê? Porque as pessoas vão passar, a hora de comprar um produto, elas não vão olhar só o status que aquele produto permite à pessoa, mas o que aquela marca faz pela sociedade. Isso também foi uma mudança radical que a gente vem acompanhando e ela se acentuou muito nos últimos anos. Outro fator também de mudança era que a loja do passado era um local de fazer transação, ou seja, o que a loja fazia? A loja vendia. Né? Você perguntava o que era uma loja do passado? Era uma loja que vendia. Qual é a loja de hoje? É uma loja que oferece experiência. Então, hoje, aquele ponto que era um ponto de venda, onde as pessoas iam lá para fazer uma transação de compra e venda de produto, hoje ela virou um centro de experiência. Só vender o produto não resolve mais. Você tem que oferecer o produto, tem que ter um propósito, tem que oferecer um produto e tem que oferecer experiência ao seu cliente. Então, isso também foi uma mudança radical. E, além da experiência, as lojas hoje viraram um hub de logístico, ou seja, a loja separa produto, entrega produto comprado pela internet, troca produto comprado pela internet. Então, o trabalho da loja, houve um aumento muito grande das atividades envolvidas pela loja, que ela passou a ser um mini CD. Ela antes só atendia o cliente para os clientes para os quais ela vendia, hoje não, hoje ela atende o cliente que compra pelo e-commerce, o cliente compra e vai trocar na loja, o cliente passa na loja, verifica e depois compra pela internet, enfim,
a loja virou um centro logístico muito mais do que somente um local onde se faz transação de compra e venda. Então, tudo isso leva ao quê? Leva à necessidade da gente pensar o nosso negócio para que ele passe a ser adequado ao tipo de público que a empresa atende. Uma outra coisa, antigamente, como é que você recrutava pessoas? Você recrutava pessoa pela competência técnica, né? Hoje, uma coisa que está extremamente forte no mercado é o seguinte: a diversidade, equidade, né? E os valores. Antes você contratava as pessoas pela sua competência, pelo seu currículo, pelo que ela sabia. Hoje, a maioria das empresas estão contratando pelos valores. Ela precisa ter os mesmos valores, né? Esses valores precisam ser compatíveis com os valores da empresa. As empresas hoje elas têm que escolher um público, né, que tenha determinados valores, e esses valores têm que ser os mesmos valores das empresas. Não adianta você ter uma empresa que os valores são desassociados dos seus clientes. Então, também mudou muito. Hoje, o que acontece? Hoje, as pessoas ainda são recrutadas pela competência técnica e são demitidas por quê? Pelo seu comportamento, que normalmente estão ligados a valores, né? Tem uma empresa de sapato, que ela é uma dos maiores do mundo hoje, vende pela internet, chamada Zapo. A Zapo, entra um funcionário, ele fica 2 meses em treinamento e não vê nada técnico, ele é só treinado para praticar os valores da empresa. No dia da contratação, ele chega e oferece: olha, você, primeiro grupo, quem quer receber 2 salários, aquele que não que vê que tem alguma dúvida, que pode praticar os valores da empresa, nós estamos pagando 1 salário para sair. A gente prefere pagar do que vocês ficarem na empresa. E eles chegam a oferecer até 5 salários para aquelas pessoas que não pode, que sente que não pode praticar, né, os valores da empresa, que saiam da empresa. Depois que fica com os valores da empresa, só aquelas pessoas que realmente têm os mesmos valores que a empresa, aí sim eles dão o treinamento técnico. Então, hoje, as empresas estão trabalhando muito em função de valores, e os valores da empresa têm que ser compatíveis com os valores do tipo de público que ela atende. Isso também é uma coisa que mudou muito, de forma radical, o comportamento dos negócios, a inovação dos negócios. Tem um outro fator também, que eu até não coloquei aqui, mas que é importante a gente falar, é que no passado recente as empresas se preocupavam com o quê? Com o meio ambiente, né? Se vocês verem, a empresa se preocupava com o meio ambiente. Hoje mudou, hoje só se fala em ESG, né? Que é o ambiental, o social e a governança. Então, hoje, o Dani, que saiu com a gente, é um especialista, está especializando nisso. Então, hoje, as empresas mudou só do eixo do ambiente e ela está se preocupando com essa palavrinha que você ouve, tudo que é palestra que você ouve no exterior, e aqui no Brasil também, mas lá fora muito mais, só se fala na palavra ESG, né? Que é o do... Então, isso é uma coisa que a empresa precisa, qualquer que seja o tamanho, o porte da empresa, ela precisa se adequar, né, a esse tipo de, vamos dizer assim, a esse tipo de atividade, né, que antes a empresa não se preocupava, só se preocupava com o produto, agora ela tem que preocupar com o ambiente, né, com o ambiente, não só o meio ambiente, mas com o ambiente como um todo. A empresa precisa se preocupar muito com a comunidade, as empresas estão... A gente vê durante a pandemia o que as empresas investiram na comunidade, né? Ou seja, a comunidade em que ela atua. Então, essa parte de governança das empresas, então, essa palavra ESG, qualquer empresa, né, precisa se adequar a esse novo modelo. Então, por isso é que as empresas estão tão preocupadas, né, em melhorar as suas atividades e inovar, porque elas só vão conseguir sobreviver se elas conseguirem inovação nesse sentido.
Eu vou tirar essa tela aqui, até para a gente olhar, e vou procurar uma outra tela aqui no meu computador, vou permitir a vocês, que tem outra informação aqui que eu acho que é importante eu passar para vocês. Então, eu vou permitir passar para vocês aqui voltado aqui a alguma coisa. Eu queria, antes da gente... eu não sei se está compartilhando, não está não, né? Essa não está compartilhando, não. Deixa eu compartilhar uma outra tela. Não, essa aqui não. Então tá, vou compartilhar essa tela aqui com vocês. Eu vou passar para vocês aqui, antes da gente entrar, porque eu prefiro muito mais a gente conversar, bater papo aqui, do que a gente está só falando. Então, eu quero ouvir também muito vocês. Eu vou passar aqui um estudo que foi publicado na revista The Economist, com 50 especialistas que fizeram algum comportamento com as tendências pós-pandemia. Eu acho que a gente tem que estar pensando nisso, né? Eu tenho ido, como falei para vocês, 15 anos consecutivos à NRF. A NRF, para vocês terem uma ideia, é o maior evento de varejo do mundo. Ela ocorre desde 1911 e, mesmo no período de guerra, nunca deixou de ser realizado. Tá? O 2020 foi o primeiro ano, 2021 foi o primeiro ano que não teve presencial. Mas, em compensação, teve 2 online, um em janeiro e outro agora em junho, e eu participei de todos. Então, estou desde 2006 que eu participo, são 15 anos, mais esse ano 16 que eu participo. Para vocês terem uma ideia do porte do evento, esse ano estiveram presentes, 2020, né? 40.500 pessoas de 99 países, 1.884 brasileiros inscritos, né? E é um evento onde tem tudo que é inovação de varejo, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de gestão, são apresentados nesse evento. É o maior evento, onde a Luiza Trajano começou a construir a grande plataforma que ela tem hoje, o ecossistema de varejo. Foi lá na NRF. Ela todo ano eu tenho o prazer de estar com ela lá, a gente sempre almoça junto lá, esse ano passado mesmo tem foto aqui com ela. Então, todas essas grandes empresas vão para lá para trazer inovação do varejo. E lá tem muito estudo de tendência. Então, esse estudo de tendência aqui é importante para que a gente possa olhar isso aqui e ver o que essas tendências podem impactar no meu tipo de negócio. Eu acho que isso aqui é importante que você olhe, quem está nos ouvindo agora e depois que estiver nos assistindo, possa olhar e ver como que isso aqui pode afetar o meu negócio. Então, eu vou passar rapidinho essas 20 tendências. Né? A primeira é a educação. Né? A educação nunca mais voltará ao que era antes. Né? Ela se tornará essencial para as faculdades, universidades, graduação, pós-graduação, ou seja, essa experiência, o conhecimento, o design da experiência do conhecimento, principalmente depois que inventaram isso aqui que nós estamos falando. Antes, vocês, para fazer uma palestra, tinham que pegar um carro e ir a Teresópolis. Hoje a gente está fazendo aqui de casa, cada um de casa. Então, essa nova forma de educação nunca mais retorna ao que era antes. Né? Está acontecendo uma mudança radical no mundo e a gente tem que ver como é que isso impacta, essa nova forma de educação impacta no nosso dia a dia. Por exemplo, quem tem um hotel, né, que ia em Petrópolis, que as pessoas, em Teresópolis, que as pessoas iam reunião de trabalho, né? Hoje, essas reuniões acabaram.
O Dani, por exemplo, estava me dizendo que ele trabalha num banco, ele saía daqui toda segunda-feira e ia para uma reunião em São Paulo. Alguém faz mais isso? Não faz. Então, hotel, passagem aérea, tudo isso, as passagens agora serão feitas somente as visitas presenciais, somente em casos excepcionais. O que isso impacta no seu tipo de negócio? A gente tem que pensar nisso, né? Aqueles hotéis que viviam somente de viajante que ia para fazer negócio, realmente vai ter dificuldades. Os centros das cidades, de um modo geral, onde as pessoas iam para o centro do Rio de Janeiro, está praticamente fechado. Por quê? Porque as pessoas deixaram de sair de casa para isso, porque essa nova forma de educação mudou a maneira de se aprender, de se divulgar conhecimento, né? Um outro fator é o avanço da telemedicina. Também no mundo tem um avanço forte, a tendência de crescimento da telemedicina. Ela já é uma realidade em diagnóstico, mas ela vai continuar muito forte com a tecnologia à distância disponível, né, para atender aquelas pessoas até em área remota. Aqui no Brasil ainda existe uma resistência muito grande da área dos médicos, mas é uma tendência no mundo da telemedicina. O que isso pode impactar no tipo de negócio em que a gente está operando? Menores gastos, né? Essa é uma coisa que nós estávamos falando em consumo, essa é uma tendência forte, ou seja, os ganhos pessoais se contraem e as pessoas passam a economizar mais. Os eletrônicos, tecnologia, continua sendo os produtos mais apreciados e adquiridos. Ou seja, todos nós identificamos no período da pandemia que a gente não precisava ter a quantidade de roupa que tem, que a gente não precisava ter os carros que a gente tinha na garagem. Tudo aquilo que a gente consumia, a gente passou a ver que a gente não precisa ter esse nível de consumo. Então, tudo isso são coisas que vão impactar diretamente o varejo, que é justamente onde as pessoas compram. O e-commerce, eu não preciso dizer para vocês o que é o e-commerce, né? O e-commerce ele cresceu de uma forma assustadora e continuará crescendo, né? Existe uma tendência que fechará até 50% das lojas físicas, né? Eu não acredito que seja 50%, mas que as compras estão crescendo muito na área digital, pelo e-commerce, a gente não tem dúvida disso, e isso vai continuar impactando muito, principalmente aqui no Brasil, onde se tem hoje as grandes plataformas que é a Via Varejo do passado, né? Que agora é só Via, o Magalu, o Magazine Luiza, essas empresas vão se transformar numa grande plataforma e vão vender diretamente ao consumidor lá do interior das cidades pequenas, né? Imagine o Magazine Luiza aqui no Rio abriu 23 lojas e até o final do ano vai abrir 50. Você imagina qual é o impacto disso no pequeno varejista, não precisa nem dizer, né? Você imagina para ter espaço numa economia deficiente como a nossa, uma economia cambaleando como a do Rio de Janeiro. Você põe 50 lojas, você imagina o impacto que isso vai causar no pequeno varejista, né? Então, e essa é uma tendência forte e não só o e-commerce, porque cada uma loja que ela abre um local, cresce a venda pelo e-commerce, porque as pessoas compram e vão retirar na lota. Então, essas lojas do Magazine Luiza, por exemplo, passam a ser um grande centro de distribuição de produto que ela vende pela internet. Eu imagino o impacto, né? Tá aqui não está nem pensando nisso, mas agora o Felipe, aí, como presidente da associação, pode imaginar o impacto que 50 lojas, né? Uma loja dessa vai vender alguns milhões. O que ela vai tirar de mercado do pequeno consumidor, do pequeno varejista, do pequeno e médio varejista. Então, isso aqui são coisas para a gente olhar para isso e ver como que eu posso manter o meu negócio relevante para o meu cliente, senão eu não vou conseguir sobreviver nesse mundo. A mudança climática também é uma coisa, né? O que a mudança climática pode influenciar no meu tipo de negócio, é uma coisa que é uma tendência forte, né? Então, empresários, consumidores, né, tem que estar alinhado com esse bem maior aí, que é o global, como é que isso pode impactar o nosso negócio. Um outro é o fim das notícias falsas, né? Também há uma grande
preocupação com isso, né? Então, as notícias, informações de assinatura com mais transparência ajudarão as pessoas a receber um conteúdo mais confiável. Esse modelo de negócio por assinatura, essas empresas que oferecem notícia por assinatura vão ter uma preocupação maior com qualidade, então há uma tendência de redução das fake news também. Uma outra é a saúde mental, né? O isolamento provocou aí novas formas de trabalho mais isolado, esse homework, né? Esse trabalho em casa, para com que as pessoas valorizem a saúde mental, né? E auxilie os colaboradores para enfrentar essas situações de agressividade, de solidão, de angústia. As empresas estão fazendo um trabalho muito grande, né, para cuidar da saúde mental dos seus empregados. Eu tenho participado desses eventos e a gente tem visto o quanto as empresas estão preocupadas com a saúde mental dos seus empregados. Então, a gente começar, como é que isso aqui pode impactar no meu tipo de negócio? Se já não está impactando, né? Uma outra são os empreendimentos sociais, vamos dizer, os empreendimentos sociais serão prioridades. O orçamento das empresas, né, tem que separar uma parte dos seus orçamentos para fazer o bem, buscar solução para os grandes problemas, como educação, saúde, energia, segurança, política e distribuição de renda. Não sei se vocês estão acompanhando essa semana aí as grandes empresas do mundo preocupadas aí em criar uma renda como se fosse uma tendência do mundo, você criar uma Bolsa Família das Big Tech, ou seja, as grandes empresas de tecnologia, bancar, já tem estudo nesse sentido, de bancar como se fosse uma Bolsa Família no Brasil, uma renda mínima. Quem não quiser trabalhar no futuro vai viver da renda mínima. Quem quiser ter um carro, ter casa de praia, aí ele vai trabalhar, mas há uma tendência de um estudo e as empresas estão muito preocupadas hoje com esse empreendimento social, e a gente tem acompanhado aqui, as empresas estão fazendo isso, não é por ser boazinhas, não, é porque é uma necessidade do mercado, uma tendência. O natural, isso aqui tem um forte impacto aí na região, né? Alimentos naturais e saudáveis, né? As pessoas hoje, a tendência é você substituir a carne animal por carne vegetal. A indústria que mais cresce hoje nos Estados Unidos é o hambúrguer vegetal, o hambúrguer de planta, né? Então, há uma tendência grande de consumo de produtos naturais, e aí na região você tem uma região que produz muitos produtos, principalmente do segmento de FLV, do frutas, legumes e verduras, e isso é uma área que vai crescer muito, principalmente com os produtos orgânicos, ou seja, a preocupação das pessoas com alimentação saudáveis tem crescido muito no mundo e é uma grande oportunidade que a gente tem. Então, é procurar, quem está nos ouvindo hoje, vão nos ouvir depois, né? É procurar saber como é que eu posso usar essa tendência, né, de criar algum tipo de produto ou abrir algum tipo de negócio que tenha produtos saudáveis, né? E aí, hoje, a economia circular é uma que está crescendo muito no mundo, a economia circular, que é o produto que você faz, ele volta e você reprocessa, ou seja, é um círculo onde os produtos são reciclados constantemente. Eles chamam aí de economia circular, é uma coisa que está crescendo, né? Então, a valorização do reciclado, eu falei para vocês que o negócio, que é o primeiro grande cliente da Overmetric, é a Ober. Depois, quem Lá tiver... dentro está sem sinal. Hein? A Ober é uma empresa de São Paulo que ela processa 35 milhões de garrafa PET por dia, né? E o Brasil é um dos que mais aproveita, faz reciclagem de garrafa PET. Então, esse negócio, o lixo passa a ser um grande negócio, os produtos saudáveis passam a ser um próximo negócio, tudo que é saudável passa a ser um novo luxo. Então, essa palavra saudável, fique de olho que pode ser uma oportunidade de negócio. Um outro é o renascimento pessoal, né? O mundo está vivendo como um novo começo, as pessoas repensarão como vai ser o seu trabalho, a saúde, o dinheiro, as relações, os objetivos espirituais,
oportunidade para aplicar modelo de negócio Canvas, ou seja, novos modelos de negócio. Isso vai ser uma oportunidade também que as pessoas que estão nos assistindo têm que ficar. Como é que eu posso fazer alguma coisa voltada para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né, no trabalho, em casa? Isso vai realmente trazer mais uma oportunidade de negócio. O trabalho remoto já é uma coisa que tem gente para dentro ele fica sem. Tem gente pensando, as grandes empresas de tecnologia estão repensando como fazer aí o trabalho remoto. O trabalho remoto tem uma coisa séria, que é a quebra da empresa, né? A Apple, por exemplo... Antes de começar a minha reunião, eu vou reiniciar ali. Pede alguém aí que está com o telefone ligado para desligar o telefone, por gentileza, que ele acaba interferindo aqui. Então, esse trabalho em casa, ele vai continuar? Vai, mas ele está impactando muito a cultura da empresa. A Apple anunciou esta semana que vai retornar pelo menos 3 dias, 2 ou 3 dias por semana, o trabalho no escritório. Por quê? Porque senão você não constrói a cultura da empresa. A empresa só tem essa grande, vamos dizer assim, desenvolvimento porque ela trabalha muito a cultura da empresa e as pessoas têm que estar junto para ser mais produtiva. Então, essa é uma coisa também que hoje vai reduzir um pouco o nível de serviço em casa. Vai continuar? Vai. E ele fala para ele que eu estou na live. Causou um grande impacto, principalmente nos negócios locais, né? Hoje, o negócio local é uma outra tendência, porque como você não está saindo mais de casa para o trabalho, você está usando o restaurante perto de casa, está usando o supermercado perto de casa. Então, isso é uma grande oportunidade. O comércio local é uma grande oportunidade aí para o pequeno varejista, pequeno e médio empresário sobreviver. E o adeus ao grande escritório, né? Você vai no mundo todo, isso é uma tendência de 50 especialistas, né? Muitos escritórios fecharão ou irão se transformar em um formato mais inteligente, funcional. Os grandes edifícios corporativos hoje estão ociosos do mundo todo. Você vai no centro da cidade, aqueles prédios enormes ali onde funcionava a Petrobras, estão todos fechados, aquele antigo edifício Andorinha, no centro do Rio, você vai lá, está tudo fechado, ou seja, mas não é só no Rio de Janeiro, você no mundo todo, os grandes escritórios sendo fechados, com trabalho remoto, as pessoas mudando para cidades menores, para trabalhar em casa, para trabalhar morando em cidades menores. Um outro fator é viagem de negócio, né? Vai ser somente o indispensável, as viagens de negócio, como as grandes convenções de congresso, reuniões, tá? Elas já diminuirão em torno de 50%, e as ferramentas digitais passam a ser o grande meio de se fazer evento e de se fazer reuniões. Então, é uma tendência das viagens de negócio, uma redução aí de 50%. Caso escritório, né? Ou seja, todos nós estamos vivendo isso, as casas ficarão mais tecnológicas e adaptadas para o trabalho, né? Poder trabalhar em casa ou de qualquer lugar será sempre uma prioridade para as pessoas. Então, essa é uma tendência também que a gente tem que ver. Nos condomínios, vai ter oportunidade de você ter restaurante próximo do condomínio, ter um pequeno super loja de conveniência perto dos condomínios, onde tem grande concentração de moradia, vai ser um local bom para se colocar negócio. Então, é uma oportunidade que surge também. O mercado de trabalho global, hoje, não existirá mais diferença entre contratar colaboradores locais ou estrangeiros. Eu tenho, lá na minha startup, eu tenho pessoal do interior de São Paulo, posso contratar pessoas da China, posso contratar da Índia, principalmente, né, a parte de tecnologia, eu posso contratar de qualquer lugar. Então, isso também é uma coisa que vai impactar muito o mundo dos negócios, com você podendo contratar pessoas de qualquer parte do mundo. Então, esse mercado de trabalho global também é uma influência que pode impactar o nosso tipo de negócio. Um outro ponto também que merece
é modelo de negócio por assinatura. Não sei se vocês estão vendo, tudo hoje é por assinatura, não é nem serviço por assinatura e a realidade virtual. Tudo que é repetitivo torna-se virtual em formato de assinatura. Serviços de academia, arte, cinema, entretenimento chegarão online por meio de realidade virtual. A realidade virtual e a realidade aumentada estão proporcionando mudanças radicais nessas formas de prestação de serviço, que passa a ser, você não precisa mais ter um professor de educação física para um personal trainer, você pode usar a realidade virtual, a realidade aumentada, enfim, isso aí vai causar também um grande impacto de serviço. Novas tecnologias, aqui quando eu falo em novas tecnologias, eu falo de quê? Eu falo de realidade virtual, de realidade aumentada, falo de blockchain, que é uma que ninguém está vendo aqui no Brasil, mas vai mudar radicalmente a forma de o mundo dos negócios. Falo de internet das coisas. A internet das coisas, a hora que isso chegar no Brasil, o 5G, que tem N vezes mais veloz do que a internet que nós temos hoje, ela vai permitir que a internet das coisas passe a ser muito mais fácil, né, de utilização. Então, ela vai mudar muito a forma de fazer negócio. Diz que em 5 anos, quem não souber inteligência artificial vai ser igual ao pacote Office, não vai trabalhar mais em lugar nenhum. Então, a inteligência artificial passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. Então, essas novas tecnologias, né, as empresas têm que investir e as pessoas que precisam voltar para aprendizado dessa forma, poder estar relevante no mercado de trabalho. O turismo volta a ser fortalecido, né? As pessoas vão valorizar a natureza e experiências reais, mais do que nunca, sempre apoiado em assessoria de gestão digital de aventuras. Então, eu fiz uma live esses dias com um professor lá na Universidade de Coimbra, de Portugal, quais são os grandes centros de turismo? São as pequenas cidades, e principalmente onde tem natureza. Então, é uma tendência forte do turismo da natureza. Eu acho que o estado, com o Rio de Janeiro, com as nossas belezas, uma cidade como Teresópolis, pode explorar muito bem essa parte do turismo de entretenimento, né? Mas valorizando muito a natureza. As pessoas não vão querer ir mais para grandes cidades, vão querer ir para cidades menores, principalmente contemplar a natureza. A proteção dos dados pessoais, aí nós temos a nova lei de proteção do dado do Brasil, que é uma coisa que as empresas precisam se preocupar com isso. Dependendo do seu tipo de atividade, você tem que estar preocupado com isso, né? Todos nós temos que estar preocupados com isso, mas dependendo do seu negócio, é uma coisa que vai impactar também o tipo de negócio. Irrupção massiva da inteligência artificial, é o que eu estou te falando, né? A força de trabalho básico é drasticamente reduzida com a inteligência artificial, realizando todas aquelas operações simples, né? É hora de redesenhar o futuro das profissões. Aqui na Barra tem aquele, não sei se vocês conhecem, tem um Zona Sul, aqui na Avenida das Américas, e toda a entrega feita no condomínio ao lado já é feita por robô, né? Então, você tem robô, sai da loja, ali no Santa Mônica, Casas, tem uma loja hipermoderna do Zona Sul, e as entregas em todas as casas é feita através de um robozinho, ele sai de lá, é como se fosse aquele carrinho de sorvete, né? Ele sai de lá e vai nas portas, entrega e volta para cá, para a loja. Você vai lá, tem um montão de carrinho rodando, fazendo a entrega sozinho. Ontem, por exemplo, no sábado, na decisão, foi o domingo, na decisão da Eurocopa, tem um carrinho, um robô que foi no meio de campo deixar a bola. Não sei se alguém viu a decisão, né? Foi botar a bola, entregar a bola, o juiz foi num robô. Então, isso aqui é uma tendência, e a inteligência artificial com a internet 5G vai permitir que isso avance de uma forma extremamente acelerada,
e certamente vão surgir outras oportunidades aí de negócio. E com isso, aqui eu estou falar mais alguma coisa para a gente entrar no debate. Uma outra coisa também que está influenciando muito o mundo dos negócios é que na revista SP500, nos anos 60, as 500, SP500 por SP500 são as 500 maiores empresas. Em 1960, as 500 maiores empresas tinham uma média de idade de 60 anos. Em 2020, essa média de idade caiu para 18 anos. Ou seja, reduziu em 70% a média de idade das 500 maiores empresas listadas no índice SP500. A média de empresas no mundo tem crescido, tem diminuído, hoje já está em torno de 5 anos uma média de uma empresa. E a média das pessoas nas empresas, feito um estudo aqui no Brasil com 500 empresas, e você tem dois tipos de funcionários. Você tem um funcionário de 3 anos de idade e mais de 10. Nessa faixa de 3 a 10 não tem ninguém, ou seja, os novos, a geração que a gente chama os milênios, não ficam na empresa mais de 3 anos. A média que uma pessoa fica numa empresa no Brasil hoje é de 22 meses, ou seja, isso está impactando muito as empresas. Como é que você vai formar a cultura de uma empresa se as pessoas levam 22 meses somente numa empresa? Como é que você vai garantir o conhecimento, fazer uma gestão do conhecimento, que a cada 22 meses as pessoas mudam de empresa? Os CEOs das empresas, no mundo, é de 4,8 anos, no Brasil é de 2,5. Então, você imagina o seguinte, as empresas estão perdendo, a cada 2 anos e meio, ela perde o seu CEO, o seu presidente do passado, e a cada 22 meses ela troca as pessoas. Como é que você vai manter a cultura de uma empresa e como é que você vai manter a gestão, fazer a gestão do conhecimento da empresa? Porque se você troca as pessoas a cada 22 meses, né, elas vão e levam todo o conhecimento da empresa. Então, esse é o desafio que você, que é empresário, que pretende ser, tem que estar pensando como que eu vou fazer para tornar o meu negócio relevante e como eu vou fazer para encarar esse desafio, né? As pessoas, mas ninguém fica na minha empresa. Não é na sua, não. Você em qualquer empresa, as pessoas não ficam mais muito tempo hoje nas empresas. Então, acho que é isso que eu gostaria de trazer para vocês e abrir agora para a gente debater isso. Não existe a cada dia. Quando semana passada, eu estava conversando com você, eu digo o seguinte: a gente vive num mundo que as coisas mudam tão rápido que quando você aprende a pergunta, quando você aprende a resposta, já mudou a pergunta, né? Então, e todos nós estamos fazendo coisas para as quais não estamos preparados, porque se esperar o momento, estar preparado para fazer, já passou o momento. Então, agora é todo mundo abrindo aí os seus microfones e pode começar a série de perguntas aí para a gente transformar isso aqui muito mais num bate-papo do que numa palestra. Ok? Ótimo, muito bom, professor. Muito obrigado aí pela rica explanação, muito positivo. Realmente nós gostaríamos de ter uma interação aqui com todos os presentes. Muito obrigado para os que não participaram isso lá da abertura, mas fica o nosso agradecimento aí. Mas eu queria, antes, professor, de liberar para todos os presentes aqui, ouvir os nossos 2 comentaristas aí, que são diretores da SEAT, são focados em comércio, entendeu? E lá o Ralph Freitas, que é um dos diretores do Shopping Center, entendeu? O André Cunha, que tem uma longa história, uma longa bagagem também de varejo. Eu queria escutar os 2 primeiros aqui, que eles fizessem comentários. A gente falou que eles fariam contribuições aqui nesse webinar. Então, eu gostaria de ouvir vocês. Pode ser? Ralph e André? Claro. André, vou dar o pontapé inicial aqui, então.
Vamos lá. Achei muito rico, enfim, os pontos que o professor colocou aqui. Eu acho que, nesse contexto, a nossa cidade tem uma série de benefícios. A gente viu que, durante a pandemia, né, muita gente se mudou para Teresópolis por uma série dessas tendências que foram colocadas aqui. Então, educação offline e online, hoje em dia, você consegue cursar diversas faculdades, enfim, remotamente. Aliás, todas as faculdades hoje em dia, né, praticamente não estão com aula presencial. Então, tem muita gente que, de fato, voltou para Teresópolis, está cursando aqui, está trabalhando aqui de Teresópolis. As pessoas estão procurando uma maior qualidade de vida, viram que podem trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, esse mercado de trabalho global, de fato, favoreceu também a nossa cidade, que você tem uma cidade com menor violência, você tem uma cidade com uma qualidade de vida muito boa, o custo de vida ainda um pouco mais baixo do que, enfim, os grandes centros. Então, acho que, nesse sentido, muitos pontos que foram colocados como tendências favorecem Teresópolis, né? E, indo para o lado do varejo, que acho que é o nosso foco principal aqui hoje, enfim, eu entendo que aquelas empresas que estiverem preparadas, que estiverem entendendo essas mudanças que estão acontecendo no mundo e em Teresópolis também, evidentemente, vão conseguir aproveitar bastante o momento, né? O e-commerce, obviamente, mudou muito a forma de comprar, e todo mundo se viu obrigado a estar comprando online. As pessoas não tiveram escolha durante muito tempo. Aqui em Teresópolis, a gente ficou praticamente 3 meses com o comércio fechado e, enfim, você tinha que comprar online, senão você não conseguia comprar uma série de produtos. Então, houve uma educação forçada, né? E novos hábitos foram formados. Então, não foi uma mudança ali que durou uma semana. Foi uma mudança que dura já aí 1 ano. Esses 3 meses foram mais intensos, mas, sem dúvida nenhuma, novos hábitos foram formados, né? Então, eu acho que quem conseguir entender essa mudança, né, de integrar o online com o físico, acho que muitas marcas perceberam a importância do varejo físico também como uma forma de branding, uma forma de experiência. Então, acho que aquela ideia que se tinha antigamente de que o varejo físico ia acabar, eu acho que essa pandemia deixou claro para todo mundo que não vai acabar. Ele mudou, sem dúvida nenhuma. Mas mudar, enfim, eu acho que ninguém mais acredita nessa vertente, né? Como foi colocado aqui antes, a questão da experiência é muito importante, a questão de ter a loja como um centro de distribuição, um hub, são fatores que favorecem o varejo físico. Aqui, no caso, no shopping, né, a gente está numa situação até favorável em relação ao pré-pandemia, que eu acho que é efeito desse sentimento de otimismo, primeiro, por estar passando a fase mais aguda da pandemia, mas também por um fortalecimento do modelo de negócios da loja física, né? Então, a gente está, hoje em dia, com uma vacância menor do que a gente estava quando a gente entrou na pandemia, e eu acho que é muito em função disso. As pessoas estão vendo a importância do ponto de venda físico, né? Legal, Ralf. Muito obrigado aí, válidas contribuições. Aí eu ouvi a experiência do shopping center, é muito, muito enriquecedor mesmo. O André, tá aí? André Cunha? O famoso André da Taco. Oi, Felipe, estou sim. Oi, André. Bom, querido, pedi Tudo bom. Fala aí. então mais uma vez. Semana passada tivemos a oportunidade aí da gente estar trocando um pouco e assim, fiquei bastante surpreso com o nível de conhecimento e pelo quanto que ele acompanha o que está acontecendo, não localmente, principalmente assim, essa visão mais macro. Isso é legal para a gente também, né, ter essa visão daquilo que em algum momento não está nos alcançando de imediato, mas e sim mais como tendência. Isso é legal também, essa percepção e esse compartilhar. Eu estava escutando também o Ralf compartilhando. Certamente, assim, o que eu vejo com relação ao
comportamento humano, a gente tem uma capacidade enorme de adaptar. E quando a gente começa a comparar o pré-pandemia e pós-pandemia, a gente percebe o quanto também mudou o comportamento. No início, o professor Soedi estava falando sobre o ESG, coisas que antes não era um tema tão sensível, né, nessa abrangência maior, e como isso ficou mais sensível a partir da pandemia. E como que a gente é um tema que a gente tem que mergulhar um pouco mais nele, porque daqui a pouco isso será requerido de nós, enquanto empresa, pelo todo esse sistema, né, aquilo que nos cerca, e também dos nossos colaboradores. Isso a gente vai ter que ter uma sensibilidade maior, e principalmente lá no início, quando o professor estava falando que lá atrás tudo era muito focado para o produto, e hoje é muito mais focado para o cliente. Então, fazer a leitura do cliente, entender o cliente, exatamente o que o cliente busca, como ele percebe uma marca, de que forma ele busca um serviço, um produto, entender o que de fato ele quer, ter essa sensibilidade, ter esse olhar sempre pela ótica do cliente e não pela ótica do gestor ou pela ótica do produto, ou seja lá qualquer outra ótica, mas principalmente pela ótica do cliente. Cada vez mais essa sensibilidade que a gente precisa ter com relação a isso é o que vai nos fazer continuar sendo competitivo, ou em algum momento começar a ficar fora do jogo. Porque se a gente não tiver essa percepção, daqui a pouco a gente começa a ficar fora do jogo. A gente começa a nem entender o porquê que o cliente está tão distante de nós. Na realidade, fomos nós que nos afastamos do cliente pela falta de sensibilidade, de saber o que de fato o cliente busca, de que forma que a gente o serve, ou de que forma a gente deixou de perceber a importância dele no nosso modelo de negócio. Essas observações são importantes. Ótimo, André. Muitíssimo obrigado. Muito Joedir, agradecido aos nossos comentaristas aí. presidente, posso? Joedir, Claro. comenta um pouco sobre modelos de negócios. Uma ocasião, você falou muito, fez até uma palestra quase que específica sobre a mudança agora para a profundidade, uma mudança na visão dos produtos na prateleira. Isso é uma tendência. Primeiro, falando de modelo de negócio, eu acho que é importante a gente ressaltar isso, é que todo mundo que tem um negócio tem que pensar como é que eu posso transformar esse meu negócio em um negócio por assinatura. Tá? Hoje você tem assinatura no mundo para tudo. Você tem assinatura para roupa, né? Você tem assinatura para o restaurante, você tem assinatura para vinho, você tem assinatura para aluguel de apartamento, você tem assinatura hoje para tudo. Então, qualquer negócio, a gente tem que pensar o seguinte: como é que eu posso transformar o meu modelo de negócio em um modelo de negócio por assinatura? Esse é uma forma... Esse sistema vinculado a ganho por escala. Ou seja, você tem um ganho recorrente, a ideia da assinatura é você cobrar pouco de muito e você ter uma receita recorrente, né? Uma outra coisa que impacta, antes de falar lá no variedade versus profundidade, uma outra coisa que impacta diretamente o negócio é o uso de roupa usada, né? Principalmente de produtos usados. Hoje, você vai na loja da Levi's, lá em Nova York, aquela loja que tem na Times Square, ela tem um espaço do tamanho da loja só para vender roupa usada. Você leva a roupa e troca, com certeza a Taco, se não está nisso, daqui a pouco ela vai começar a reciclar os produtos usados e a vender jeans usados, que eu acho que é um dos grandes caminhos aí pela frente. Com relação à variedade e profundidade, o que acontecia no varejo? Normalmente, o pequeno varejista, ou quase todo mundo do varejo, como é que ele trabalhava? Ele trabalhava desenvolvia, principalmente segmento de moda, que tem o André, que está nisso há muitos anos. Segmento de moda, você pegava as lojas que não tinham foco, ela tinha uma gama de produto enorme,
comprava todas as cores, de todos os padrões, porque alguém ia comprar aquele produto, né? Qual é a tendência do varejo hoje? A tendência do varejo hoje é você reduzir a variedade e aumentar a profundidade. Em vez de eu ter 20 modelos de camisa, eu tenho 10 modelos de camisas, e esses 10 eu entendo o meu cliente, ponho aqueles 10 que o meu cliente compra, e em vez de eu comprar 2 de cada para ter 40 de estoque, eu compro 10 modelos com 4 de cada. Isso é a tendência entre variedade e profundidade. Com isso, eu aumento significativamente o meu nível de serviço ao cliente, porque aquilo que eu pretendo entregar, eu tenho na loja. Para vocês terem uma ideia, o Walmart, que sempre foi aquelas lojas gigantes, né? Na loja física, ele reduziu em 25% o número de SKUs. SKUs, para quem não está familiarizado com isso, é o número de itens, né? SKU é a menor unidade pelo qual um produto é comercializado, mas é o número de itens que tem em qualquer tipo de negócio. Ele reduziu em 25% e aumentou em 50% o índice NPS dele, que é o que avalia a qualidade da percepção do cliente. Então, essa é uma tendência, né, que qualquer tipo de negócio, em vez de eu trabalhar, eu tenho que estar sempre olhando essa variedade de produto, o que eu posso reduzir essa variedade e pegar aquilo que eu realmente vendo, que é o produto A, e aumentar o meu investimento no produto A. Então, essa é uma tendência das grandes empresas, das grandes às pequenas, todas estão trabalhando assim. Por exemplo, na Taco, ao invés de eu ter 20 modelos de jeans, né, e ter pequena quantidade, se eu botar muita quantidade dos 20 modelos, imagine eu tenho 20 modelos de calça. Vamos considerar que eu trabalho com 4 números para cada um: 38, 40, 42, 44. Só isso. Se eu tiver 20 modelos de calça, se eu tiver um de cada, eu já tenho 80 calças. Só para uma peça. Se eu botar 4 de cada, eu vou para 4 vezes 8, 32. Eu vou para 320 calças. Eu não tenho espaço para isso, né? E não tenho dinheiro para investir isso em capital de giro. Então, ao invés de eu ter 20 modelos, eu reduzo para 10, né? E ao invés de eu trabalhar com 4 de cada, eu trabalho com 8. Eu nunca vou ficar com falta de produto no estoque, porque aquilo que eu me proponho a vender eu tenho, e não vou. O cliente vai na minha loja e vai sempre encontrar o produto que ele quer. Ou seja, mas para isso eu preciso entender o meu cliente. Então, essa é uma tendência mundial que é uma guerra que a gente tem fazendo consultoria de varejo, que o cara quer, não, eu tenho que ter isso, que eu tenho que atender todo mundo. Não, ninguém tem que atender todo mundo. Ninguém atende todo mundo. Quem quer atender todo mundo, quebra. Você tem que ter um seu público e entender o seu público e atender aquele seu público. Não dá para vender tudo para todo mundo. Ok, Zé? Ok. Legal, acho importante um comentário. Legal. Né, sobre Mais alguém tem alguma pergunta, consideração aí para fazer? Vamos lá, gente. Aproveita aí. Aproveita que é de graça. Não precisa assinar, não. Eu ia falar essa parte, mas me segurei aqui. O Dani, quer fazer alguma pergunta aí, principalmente sobre a sua nova área de atuação, que eu sei que você está mergulhado aí na ESG. O que você tem aí para fazer alguma coisa sobre isso? Hoje, vocês me ouvem bem? Sim. Bom, só a tecnologia para permitir esse novo normal que eu tivesse aqui trazendo meu filho para o futebol e estar participando aqui com vocês. Né? É o momento que eu estou agora, por isso que eu estou aqui em silêncio, estou quietinho, para não atrapalhar muito barulho aqui. Depois eu vou ter que explicar para ele por que eu não filmei os gols que ele fez, né? Tomara que ele tenha feito muito. Mas um prazer estar com vocês. Eu fiquei quietinho aqui esse tempo, não vou participar tanto quanto gostaria, em função desse local que eu estou aqui. Mas a provocação... Quando o Collor assumiu em 90, nos anos anteriores a 90, você entrava numa fila para comprar um carro novo e pagava ágio para comprar um carro novo. Né? Não sei se o jovem que estiver nos assistindo vai pensar que esse professor é maluco, né? Que você pagava um ágio para comprar um carro e nunca comprava o carro da cor que você queria. Então, naquele momento, se você tivesse um fornecedor de carro, em qualquer lugar que você botasse, qualquer preço, você vendia o carro.
que a gente ficava na fila, pagava água para comprar. Então, o varejo, naquele momento, estou falando aí de 20, 30 anos passados, mais ou menos, né? 20 e poucos anos passados. O varejo era feito, quem tinha produto vendia. Em dezembro, a gente fazia fila nos shoppings, eu ainda sou, entrei no varejo em 95, como varejista em shopping, e a gente via que 95, 96, 97 fazia fila para comprar na sua loja, porque se você tivesse produto, você vendia. Então, esse varejo foi mudando e ele hoje não é mais uma coisa para amador. O varejo hoje é uma coisa para profissional. Por isso é que eu tenho, o Zé Renato sabe disso, trabalhou, tive a honra de ele ser professor lá nos maiores especialistas que eu conheço em empresa familiar. Ele deu aula lá na Universidade do Varejo e nós formamos aí mais de 10.000 pessoas, mais de 10.000 profissionais de varejo. Você vai no Hortifruti, todos os gerentes do Hortifruti foram meus alunos. Você vai no Amoedo, todos os gerentes e diretores foram nossos alunos, enfim. O varejo hoje é feito em uma ciência, por isso que eu fui fazer mestrado, fazer doutorado, me aprofundar nessa área, porque o varejo hoje é ciência. Então, não dá para você ser varejista tentando copiar o que o outro faz, tentando achar que o Magazine Luiza está fazendo, eu vou fazer. Então, você tem que entender o seu cliente e, a partir daí, você montar o seu negócio olhando para o seu negócio. Não adianta você ficar olhando para o negócio dos outros. Você tem que olhar o seu negócio, entender o seu cliente, e aí você faz. Mas tem muita gente copiando. A Taco está fazendo assim, eu vou fazer. O Magazine Luiza está fazendo, eu vou abrir loja. Não, agora eu não vou abrir mais loja porque... Então, hoje, depois de que inventaram o omnichannel, ou seja, as pessoas não compram mais em loja, as pessoas compram o quê? Compra de uma marca. E ela tem que me vender pelo WhatsApp, tem que me vender pelo Instagram, tem que me vender pela loja física, tem que comprar pela internet. Caiu a ligação, eu estou no computador, eu vou abrir o meu celular aqui, eu vou comprar. Então, hoje, o cliente ele tem que comprar da forma em que ele quer comprar, ou seja, o que ele quer comprar, como quer comprar, onde quer comprar e quando quer comprar. E eu tenho que estar disponível em todos esses momentos da vida dele. Então, realmente, você vê o pequeno varejista, se o Magazine Luiza está abrindo 50 lojas, eu vou abrir mais. E aí ele vai quebrar mais rápido, né? Então, eu digo o seguinte, quer investir em varejo é uma ciência. Agora, aqui no Rio de Janeiro, semana passada eu tive a oportunidade de conversar com o grupo que estava presente aqui, a gente conversando. Quantas empresas varejistas que não precisava ter quebrado aqui no Rio de Janeiro, quebrou por falta de gestão? Eu não estou falando lá de Mesbla, estou falando agora dos últimos 5 anos. Empresa de moda que o André sabe, empresa extremamente com público-alvo excelente, empresa que vendia super bem e quebrou. Por quê? Falta de gestão. Ou seja, as pessoas falam, né, que no Brasil a carga tributária é horrível. Concordo plenamente. Mas a falta de gestão é um câncer pior do que a carga tributária. E tem uma coisa, em cima da carga tributária eu tenho pouca possibilidade de ação, mas a gestão eu posso melhorar. A gestão das empresas do Brasil, de um modo geral, e a varejista, que está sofrendo um processo de... O segmento que mais mudou no mundo foi o segmento de varejo, né? Não tem a mínima dúvida disso. A indústria mudou pouco, mas o varejo mudou de forma radical. Então, se a gente não se adaptar a isso, não tem jeito. O varejo, semana passada eu falei, vou voltar a repetir. 3 grandes desafios. Melhorar o processo de gestão para tornar o negócio mais competitivo, né? Melhorar a experiência de compra para o cliente ter vontade de ir à loja e atuar em todos os canais. Quem não estiver fazendo isso vai estar fora do mercado dos próximos meses. Lamentavelmente, vai estar fora do mercado, né? Porque você vê muitas marcas fortes, não vamos falar nome aqui, mas se o André pensar assim, lá de moda feminina aqui do Rio de Janeiro, pensa em algumas que já veio da cabeça dele lá, que a gente não vai citar o nome aqui, até porque os proprietários dos nossos amigos, loja de calçado, fortíssima, quebraram em 5 anos. Ou seja, a mudança é muito rápida. Se você não se adaptar rápido, você vai embora. Não tem jeito. O varejo é muito cruel hoje, porque é muito profissional. Perfeito. Legal, muito bom. Você quer falar alguma coisa mais, André?
Até ele, falando dessa Falou tudo, multicanal, onde ele coloca aí o cliente, o cliente ele quer ele quer definir de que forma ele quer comprar. E além da forma que ele quer comprar, ele quer definir a forma que ele quer receber. Se ele quer retirar em loja, se ele quer no seu endereço, se ele quer em outro endereço. E nesse sentido também, o prazo é fundamental. Né? Que começou lá com a Amazon, né? O desafio da Amazon, em algum momento começaram a copiar, ela falou, dependendo em determinadas capitais, eu entrego em menos de 1 hora. E que isso a gente tinha aqui no Brasil uma dificuldade enorme de logística, um país continental e com uma logística muito precária em função de rodovias, em função de vários impedimentos que tínhamos antes da pandemia. Meu sócio comprou um telefone num dia, 7 horas da noite, pelo Submarino. No dia seguinte, 4 horas da tarde, estava entregue o telefone aqui em Teresópolis, na casa dele. E o desafio agora que as grandes redes, e passa e Magazine Luiza, é entregar, você comprou no dia e entregar no mesmo dia. Daqui a pouco, o desafio não é entregar mais no mesmo dia, é entregar daqui a 1 hora. Né? Porque tudo é o quê? É o cliente no centro. Sem encantá-lo de uma forma onde ele não está esperando. Na hora que meu sócio falou, no dia seguinte o telefone estava na minha casa, Submarino não sai mais da cabeça dele. O Mercado Livre que você comprava, e não sabia quando recebia, não sabia nem se recebia nem quando. Agora tem no dia seguinte. Para vocês terem uma ideia, você já deve conhecer. Você entra no JD, ou seja, no jd.com. Essa é a maior empresa de venda pela internet da China. Em 2020, o presidente, eu tenho até foto minha aqui com ele foi um dos palestrantes lá da NRF. Essa empresa entrega 70 milhões de pacotes por dia. Não é 70 mil, não, gente. É 70 milhões de pacotes por dia. Todo pedido feito na China até 11 horas, ela entrega no dia seguinte, entrega no dia seguinte em qualquer parte da China. Produto de luxo, ela entrega em 2 horas. O motorista vai num carro elétrico, vestido de preto, com luvas brancas, entregar produto de loja em 2 horas. E a China é um negócio continental. A China é muito grande. A China tem 1.400 milhões de pessoas e tem 100 e poucas cidades com mais de 1 milhão e 10 cidades com mais de 10 milhões de pessoas. Então, tem em torno de 300 milhões de pessoas, né? Em cidades. E fora das cidades não tem loja. Ou seja, a China não tem, qual é o Brasil, que começou com varejo de loja. Então, as pessoas compram tudo com a internet e recebem no mesmo dia. Na China, por exemplo, não tem mais moeda. As pessoas não pagam mais dinheiro, não usam mais dinheiro lá. E não tem cartão de crédito, é tudo por aplicativo do celular. Mas por que os caras usam tanto celular? É porque não tinha telefone fixo, né? Eles foram direto para o telefone celular. Então, e o varejo hoje, a China hoje está dando show, principalmente no varejo, porque ela passou por todas essas etapas que nós passamos, de varejo de shopping, as pessoas iam no shopping, as pessoas tinham telefone fixo, lá elas foram direto para a internet. Então, esse 80 mil pacotes entregues por dia, 80% é entregue por drone. E um drone entrega um pedido de até 1 tonelada. Tem 7 mil CDs na China, todos operados por computador. Todos eles operados por robôs, ou seja, o computador todo operado por robô. Então, esse mundo do varejo está se transformando numa coisa tão profissional que quem não conseguir se profissionalizar, né, está fora do mercado. Não tem jeito. Perfeito. Dia. Muito bom. Verdade.
Só um comentário. O André trouxe uma coisa super importante, né? A unidade de medida que se tornou mais importante no mundo nos últimos anos foi o tempo. Eu quero agora, eu quero mais rápido. Quem entrega mais rápido, quem atende minha necessidade no tempo que eu desejo, é mais importante. Então, o preço se torna até um fator secundário nessa. Informações no nível que o professor Joedir nos passou, está passando. Agora, essa quantidade toda, como é que nós vamos resolver? Aí nós começamos a cair no campo exatamente de uma convergência dessas informações para as melhores atitudes e soluções consistentes. Esse é o Dani falou de propósito, esse é o propósito da nossa universidade, não é isso? É isso aí. Então, a gente vai oferecer muitas soluções. Eu vou pedir para que todos aqui que estão nessa reunião e que estão nos assistindo aí nas mídias sociais no outro momento, que fiquem ligados nas nossas mídias sociais, nas mídias digitais. Vai vir muita coisa legal aí. Não percam também, vocês que são desses segmentos, a nossa live, os nossos webinars voltados para a indústria, para a agricultura e para a tecnologia com serviços. Vai ter muita coisa boa, nós estamos realmente focados em soluções, em atitudes, em comportamentos que nos levam a sermos bem-sucedidos e entendendo esse mundo que nos cerca, esse mundo que está se descortinando diante de nós. Eu queria, novamente, agradecer aqui do professor Joedir, muito obrigado mesmo, receba a nossa gratidão aqui da Associação Comercial, todos os nossos associados e parceiros, muito obrigado pelo rico conhecimento transmitido, aí, nossa gratidão aí ao Ralf, ao André, por terem participado conosco também aqui como comentaristas, foram muito preciosos aqui nesse momento. A nossa gratidão aqui ao professor José Renato, que tem se empenhado bastante em fazer esse projeto, esse sonho nosso acontecer. E todos os nossos ouvintes, todos que vieram participar, que são a razão de ser, também a nossa gratidão aqui. Vamos seguindo e nós temos muita coisa boa pela frente. Muito obrigado. Na próxima quinta-feira, o Vladimir, né? Isso, na quinta-feira, o Vladimir, o lançamento sobre tecnologia e para a área de serviços. Ele vai falar como criar o ambiente inovador nas organizações. Não perca. Vai ser realmente muito precioso, muito positivo. Beleza, gente? Então, eu vou disponibilizar para o José Renato essa apresentação de hoje, que aí quem quiser você compartilha com o pessoal, e quem quiser saber um pouco mais sobre varejo, lá no material tenho aí tem o meu blog, que é da minha empresa de consultoria, JTB Consultoria, tem um blog, e eu escrevo bastante sobre varejo. Então, vocês vão lá no meu blog, você vai encontrar muitos artigos falando de tendências, de resumo dessas NRFs todas. Eu escrevo um artigo, normalmente escrevo um artigo longo. Então, me acompanhem nas redes sociais que vocês vão estar devidamente atualizados aí de tudo que está acontecendo aí nesse mundo. O blog está muito rico em informações, muito bom. Legal. Vamos acessar o blog aí, porque realmente tem muitas pérolas lá. Mas muito obrigado mais uma vez. Uma sugestão. Sugestão, claro, muito bem-vindo. Em algum